Em fevereiro de 1959, 9 jovens experientes entraram em uma das regiões mais frias e isoladas da União Soviética. Eles não estavam fugindo, não estavam despreparados e não estavam sozinhos. Ainda assim, nenhum deles voltou vivo. O que aconteceu naquela montanha permanece até hoje como um dos maiores mistérios da história moderna. O grupo era formado por estudantes e ex-alunos do Instituto Politécnico dos Urais, jovens treinados, acostumados ao frio extremo, ao isolamento e a longas travessias na neve. Pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. O líder da expedição era Igor Dyatlov, experiente, organizado e respeitado. O plano era atravessar uma rota considerada difícil, mas conhecida, e retornar com sucesso. Nada indicava perigo fora do comum. Eles partiram no final de janeiro, animados, confiantes, registrando a jornada com fotos, anotações e até momentos de descontração. O clima era leve, o frio intenso, mas esperado. Foi a última vez que alguém os viu sorrindo. A expedição deveria enviar notícias após algumas semanas. Quando isso não aconteceu, familiares começaram a se preocupar. No início, ninguém entrou em pânico. Atrasos eram comuns em travessias desse tipo, mas os dias passaram e o silêncio permaneceu. Equipes de busca foram mobilizadas. Voluntários, militares e até aviões começaram a vasculhar a região. A esperança era encontrá-los atrasados, talvez feridos, mas vivos. Então, no final de fevereiro, algo foi encontrado. A barraca do grupo. Ela estava montada em uma encosta aberta, exposta ao vento, em um local que um grupo experiente normalmente evitaria. Mas o mais estranho não era o local. A barraca estava rasgada de dentro para fora. Pertences pessoais ainda estavam lá. Botas, casacos, comida, equipamentos. Era como se todos tivessem saído às pressas, no meio da noite, sem tempo de se vestir. Isso não fazia sentido. Não havia sinais de ataque externo, nenhuma evidência de luta. A neve ao redor estava quase intacta. Então, os rastros começaram a aparecer. Pegadas levavam para longe da barraca. Algumas descalças, outras apenas com meias. Nenhuma indicava corrida desordenada. Pareciam caminhadas, calmas, deliberadas, como se o grupo tivesse saído por escolha. As pegadas desapareceram cerca de 500 metros depois, perto da borda de uma floresta. E foi ali que os primeiros corpos foram encontrados. 2 dos jovens estavam próximos a uma fogueira improvisada. Vestiam apenas roupas leves, inadequadas para o frio extremo. Não havia sinais de luta. A causa da morte foi registrada como hipotermia. Entre a floresta e a barraca, outros 3 corpos foram encontrados. Estavam espalhados pelo caminho, como se tentassem voltar. Também morreram de frio. Até esse ponto, a explicação parecia simples. Um erro de julgamento, um momento de pânico, uma decisão mal calculada. Mas os outros 4 corpos mudaram tudo. Eles só foram encontrados meses depois, quando a neve começou a derreter. E o estado deles era diferente. Alguns apresentavam fraturas graves no crânio e no tórax. Ferimentos comparáveis aos de um acidente de carro, mas sem cortes externos, sem sinais de agressão. Uma das vítimas estava sem a língua, outra sem os olhos. Algumas roupas apresentavam níveis anormais de radiação. Os laudos médicos afirmavam algo inquietante. As lesões não poderiam ter sido causadas por outra pessoa. E, ao mesmo tempo, não havia explicação clara para o que as causou. A investigação oficial foi rápida e vaga. A conclusão dizia apenas que o grupo morreu devido a uma força natural irresistível. O caso foi encerrado. Arquivos foram classificados. A região foi fechada por anos. E nenhuma explicação completa foi dada às famílias. Com o tempo, teorias começaram a surgir. Avalanche, testes militares secretos, fenômenos atmosféricos raros, erro humano. Algumas explicam partes do ocorrido. Nenhuma explica tudo. Com o encerramento oficial do caso, o silêncio não ficou restrito à montanha. Ele se estendeu aos relatórios, às respostas que nunca chegaram e às famílias que precisaram conviver com a ausência de explicações claras. Durante anos, parentes tentaram compreender o que realmente havia acontecido. Muitos aceitaram a versão oficial por falta de alternativas. Outros jamais se conformaram. Afinal, a explicação apresentada não respondia às perguntas mais básicas. Por que um grupo experiente abandonaria sua barraca no meio da noite?
Por que sair sem roupas adequadas, mesmo conhecendo os riscos extremos daquela região? E por que caminhar em direção ao frio, em vez de buscar abrigo imediato? Essas perguntas não surgiram décadas depois. Elas começaram a circular quase imediatamente entre investigadores, moradores locais e pessoas acostumadas ao clima rigoroso dos Urais. Gente que conhecia aquelas montanhas e sabia reconhecer quando algo simplesmente não fazia sentido. Com o passar do tempo, partes da investigação vieram a público. Fotografias, mapas e depoimentos revelaram inconsistências. Pequenos detalhes que, isoladamente, poderiam parecer irrelevantes, mas que juntos formavam um quadro inquietante. A própria localização da barraca continuava sendo um desses pontos. Montada em uma encosta exposta, sem proteção natural contra o vento, ela contrariava práticas básicas de montanhismo. Para um grupo tão experiente, essa escolha nunca foi plenamente explicada. Outro aspecto intrigante era o comportamento coletivo. Tudo indicava que o grupo saiu junto. Não houve separação imediata, nem dispersão caótica. As pegadas sugeriam uma decisão compartilhada, quase organizada, mesmo diante de uma situação extrema. Isso levanta uma questão fundamental. O que pode levar um grupo inteiro a agir de forma tão coordenada em um momento de perigo absoluto? Os ferimentos encontrados em parte das vítimas também permaneceram como um ponto sem resposta. Eram lesões profundas, internas, compatíveis com impactos severos, mas sem sinais externos claros que indicassem a causa. Para os médicos da época, aquilo representava um paradoxo. Havia danos suficientes para causar a morte, mas não havia um agente evidente responsável por eles. Mesmo décadas depois, com novas análises e tecnologias mais modernas, o mistério permaneceu. Algumas hipóteses foram reforçadas, outras descartadas. Nenhuma conseguiu responder a todas as perguntas ao mesmo tempo. E é exatamente nesse ponto que essa história deixa de ser apenas sobre o que aconteceu naquela montanha e passa a ser sobre o que ainda não conseguimos compreender. O incidente do Passo Dyatlov não é lembrado apenas pelas vidas que se perderam. Ele é lembrado pelo vazio que ficou depois. Um vazio de respostas. Um vazio de conclusões definitivas. Talvez nunca saibamos exatamente o que levou aqueles 9 jovens a sair da barraca naquela noite. Talvez algumas verdades tenham se perdido para sempre sob a neve, o tempo e o silêncio das montanhas. Mas a história deles permanece como um lembrete poderoso, de que, mesmo com preparo, experiência e planejamento, ainda existem situações que escapam completamente à compreensão humana. Porque naquela montanha gelada, 9 pessoas entraram acreditando que voltariam, e o mundo ficou apenas com as perguntas.